Aproveito para saudar a todos com a graça e com a paz de Jesus. Nós estamos orando com os Salmos. Eu quero convidar a você que nos acompanha a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 7, um salmo de autoria de Davi, que traz uma mensagem muito importante, especialmente para esse tempo em que nós estamos vivendo. Deus, ele sempre defende os seus. Creia nisso e ore por isso. Diante do que Davi estava passando, dos medos, das lutas, das opressões que o cercavam, e não eram poucas, Davi precisava ser defendido por alguém, pois pelas suas próprias forças, ele sabia que nada mais poderia fazer. Ele estava ansioso, angustiado e tenso, como muitas vezes nós ficamos, mas ele estava assim por conta da situação que ele enfrentava, e por isso ele recorreu a Deus em oração sincera, ele abriu o coração a Deus, e isso lhe trouxe paz e segurança, na certeza de que ele estava amparado pelos braços do Pai. O que estava acontecendo com Davi? Ele fugia de Absalão, que dominou o trono e o governo ali em Israel. Ele sabia que Deus, enquanto fugia do filho, ele sabia que Deus sempre defende os seus, independente do que esteja acontecendo conosco. Queridos, Deus, ele sequer descansa. Deus não dorme, Deus não cochila, principalmente quando o assunto se trata de cuidar dos seus filhos, exatamente como ensina o Salmo 121, falando desse assunto. A confiança de Davi, ela foi aumentando à medida que ele, em oração, veja o quanto a oração é importante, ele reconhecia que o julgamento de Deus, ele é justo e se aplica a todas as pessoas, aos maus e também aos bons. Deus não deixa o ímpio pecador passar impune, e muito menos ele deixa um dos seus filhos sem um tratamento digno e abençoador diante das circunstâncias que estejam enfrentando. Deus defende os seus filhos, inclusive contra alegações mentirosas, contra falsidades que armam contra eles. E por essas e outras lições bíblicas, nós sabemos que nós não podemos sequer cogitar a vingança de quem nos prejudica, pois só Deus, ele tem esse direito. Paulo, ele nos ensinou isso de uma maneira muito pedagógica quando escreveu aos Romanos e disse a eles: amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem, é o que diz Romanos 12, a partir do versículo 19. Paulo aprendeu aquilo diretamente de Jesus, e por isso ele convoca os seus seguidores e a nós a sermos seus imitadores. Nós não devemos confiar a nossa segurança a nenhuma outra pessoa, e muito menos a nenhuma instituição, mas somente a Deus. Só a proteção dada por Deus é totalmente eficaz e tem o poder de fazer com que descansemos em segurança. Davi, o rei de Israel, ele confiou nessa verdade. Inspirado por Deus, ele registrou em forma de uma poesia cantada e linda, aquela oração em que ele derramou o coração diante de Deus. E graças ao Pai, essa oração chegou até nós. O contexto do Salmo 7, em que Davi está nos contando essa oração, ela tem relação a um momento muito especial, enquanto ele fugia do seu filho Absalão e passando por uma cidade, ele foi caçoado por um cidadão chamado Simei, integrante da família de Saul, que foi rei antes de Davi.
E esse homem amaldiçoava Davi publicamente. O profeta Samuel, em segundo livro de Samuel, no capítulo 16, ele narrou essa história e permita contar para você. Chegando Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia, veja que pesado, saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Você está arruinado porque você é um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que esse cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas olhe a grandeza de Davi. Mas o rei disse, que é que vocês têm com isso? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros, até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais este benjamita. E olha como Davi conclui, deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o que o Senhor lhe mandou fazer, e diz, talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Tem que ter muita fé em Deus, tem que ter o coração muito submisso, tem que ser um ser humano cujo coração agrada ao Senhor, tem que ser uma pessoa segundo o coração de Deus para pensar e para agir assim. O tempo passou, e lá em 2 Samuel, no capítulo 19, a gente tem a notícia de que essa ação piedosa, que esse perdão de Davi, levou aquele homem ao arrependimento. Samuel registrou que Simei veio até Davi, e olha o que ele disse, Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse, que o meu senhor não leve em conta o meu crime, e não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, o teu servo, reconheço que pequei. Perdão tem o poder de gerar isso no coração das pessoas. E quais são as suas atitudes quando você é afrontado, quando você é perseguido, quando você é injustiçado? As atitudes de Davi nós sabemos, pois estão registradas no Salmo 7. Ele era um homem feliz, um homem bem-aventurado, nos moldes do que Jesus vai ensinar no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Pois ali naquele texto, Jesus disse que bem-aventurados são vocês quando por minha causa vos insultarem, perseguirem, levantarem calúnia contra vocês. Alegrem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Nós sabemos, e não custa lembrar, que os salmos são remédios para a nossa alma. Então eu digo a você, que conosco acompanha essa reflexão, quando, e não ser você se sentir angustiado, perseguido, injustiçado, ore com o Salmo 7 e clame, confiando em Deus que Ele vai te defender de todo mal, seja ele físico, seja ele emocional. Davi orou e, primeiro, ele demonstrou uma preocupação, um respeito antes de chegar diante de Deus. Observe o que diz o verso 1 até o 5. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim eu procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, ele diz, persiga-me o meu inimigo até me alcançar, no chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra
no pó e termina, Selá, pausa, ou uma intercessão ali, uma introdução. Para se chegar a Deus, humanamente falando, nós temos até que pensar naquilo que nós falaremos com Deus com relação às nossas intenções. Se elas são reais, porque Deus, ele sonda o nosso coração, ele sabe tudo que está dentro de nós. Davi orava com submissão, com reverência a Deus, porque o assunto era sensível, delicado, e primeiro ele clama por misericórdia, porque ele diz, afinal, Deus, eu posso também estar em pecado e nem estou me dando conta disso. Ele está pedindo para Deus primeiro sondar o coração dele antes de punir aqueles que lhe faziam mal. Davi parece que estava perguntando para Deus mais ou menos assim: e eu, Deus, como eu estou diante do Senhor? Será que eu estou inocente diante do Senhor em meio a tudo isso que eu estou passando? E aí nós vimos no texto, ele completando lá no versículo 5, Deus, se eu tiver errado, se eu tiver em pecado, puna-me por meio daqueles que eu chamo de inimigo. Ele faz uma oração imprecatória contra si mesmo. Davi, ele ora e fala para Deus, Deus, mostra-me se eu estou em pecado. É dura essa oração. Por isso ele termina com o Selá e diz com o interlúdio, como que dizendo para cada um de nós, para um pouquinho, chore, reflita, leia de novo do versículo 1 ao 5, leia de novo, quantas vezes for necessário, respire fundo. Aí você prossegue para o próximo versículo, é o versículo 6. Ele apresentou a sua defesa a Deus. E num texto mais longo, ele vai dizer, levanta-te, Senhor, era o grito de guerra antigo de Israel, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários, desperta-te, meu Deus, ordena a justiça, reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas, reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos e não nós. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sonda as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Dá fim, Deus, a essa pandemia. Dá fim, Deus, às enfermidades. Deus, dá fim a todo o mal que se espalha, as mentiras, as coisas que estão acontecendo em nossa volta. E a nós que somos seus filhos, dá segurança, Pai. Nos protege, Deus. Nos protege mais do que uma máscara, mais do que um álcool em gel, mais que o distanciamento social. Deus nos protege em meio ao que nós estamos passando. E no verso 10, o meu escudo está nas mãos de Deus, não na minha, porque Deus salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, que manifesta cada dia o seu furor. E se o homem não se arrepende, versículo 12, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e aponta, prepara suas armas mortais e faz de suas setas ou flechas flamejantes. Davi, ele está se defendendo não a Deus, mas se defendendo com Deus. Ele, inclusive, começou a oração clamando aquele grito de guerra quando a Arca da Aliança era levantada para se mudar para outro lugar. Davi não manda em Deus, Davi implora a proteção de Deus. Ele pede que Deus julgue de maneira justa todos os erros daqueles que o acusavam. Mas ele sabia que ele não tinha cometido aquilo. Ele se coloca diante de Deus, não negando ser um pecador, mas negando ter cometido aqueles erros que acusavam. Ele clamou, reconhecendo que é Deus que sonda os nossos corações. Deus não pode ser enganado pelos nossos lábios. E tudo em nossa vida, se nos permitirmos sermos sondados por Deus, passa pelo crivo, pelo filtro criterioso e divino do Senhor. Deus é apresentado como um juiz. Davi mostra que existe um princípio de retribuição para aqueles que fazem ou intentam o mal, e mais ora, menos ora, eles são alcançados pela ira de Deus e a fatura do pecado deles chega. Por isso, Davi orou no verso 14, 15 e 16.
Quem gera a maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem gera maldade provoca sofrimento nos outros, mas no 15, quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça, princípio de retribuição divina. O maldoso faz sofrer, o maldoso provoca sofrimento nos outros, mas ao mesmo tempo ele atrai desgraça e sofrimento a si e aos seus entes queridos. Que Deus tenha piedade deles, para que se convertam do seu mau caminho, sejam eles políticos, autoridades, ou quem quer que sejam, que plantam mal, que têm fins egoístas em tudo que fazem. Caso eles se arrependessem, Deus mudaria a sorte deles, como Davi aqui falou, como faz com cada um de nós hoje. O povo sabia que o arrependimento sincero chama a atenção de Deus, como a gente vê em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Aquele povo só precisava de arrependimento. Queridos, se você tem sido uma pessoa má com alguém, ainda que inconscientemente você deseja o mal dos outros e até pratica algum tipo de maldade contra o próximo, Deus está pronto para te perdoar e jogar os seus pecados lá no mais profundo mar do esquecimento, como fez com Davi, como fez com alguns dos seus inimigos, como fez com Simei, que tanto ofendeu Davi. A Bíblia diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade, e Ele tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. O que você está esperando para se arrepender, para pedir perdão a Deus, para entregar aos pés da cruz todos os seus pecados e deixar com que Deus simplesmente não se lembre mais deles? Deus é o mesmo que diz: eu mesmo, eu sou o que apaga as tuas transgressões, por amor a mim e dos teus pecados, eu não me lembro. Textos que estão em Miqueias capítulo 7, Isaías 43. Peça perdão a Deus caso você tenha tido um comportamento desse. Clame a proteção de Deus se alguém tem tido um comportamento desse com você. E por fim, Davi mostra o que a gente faz enquanto espera a resposta da oração. Nós temos orado aqui por cura, por restabelecimento, temos orado aqui por tantos motivos, nossa sala de oração. Enquanto você espera a resposta de Deus, o que você faz? Olha o versículo 17. Eu darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo, eu cantarei louvores. O que a gente faz enquanto aguarda as respostas de Deus, demorem o tempo que demorarem? Qual tem que ser a nossa atitude? Agradecer pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. A melhor maneira de agradecer a Deus é entoar louvores, e louvor significa ato de exaltar, glorificar, expressão de enaltação, elogiar, enaltecer as qualidades. Isso é louvar, é homenagear alguém, no caso a Deus, é agradecer. Querido e querida que me ouve, ore, pedindo para ser protegido por meio da defesa divina. Enquanto você espera a resposta de Deus, não se esqueça de louvar, de agradecer e de reconhecer quem é o Deus que te protege, simplesmente de tudo, inclusive de você mesmo. Deus sempre defende os seus. Creia nisso. Ore por isso. Feche teus olhos. Mas vamos falar com Deus. Deus, obrigado, porque o Senhor é o guarda da nossa família, da nossa alma, da nossa casa. Obrigado, Deus, porque somos teus filhos.
e podemos descansar na proteção que vem do Senhor. Livra-nos, ó Deus, de todos os males. Livra-nos do mal, livra-nos do homem mau, livra-nos, ó Deus, das mentiras, livra-nos, ó Deus, das doenças, das enfermidades, sejam elas quais forem. Protege-nos, ó Deus, seja o nosso escudo. Guarda, Deus, a nossa vida em tuas mãos. Enquanto, Deus, aguardamos as respostas do Senhor, que possamos te louvar e te agradecer, porque é bom viver na tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém.